Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, terça-feira, dia 26 de agosto de 2025, e vamos também analisar os avanços que tivemos no mapa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. E vamos começar aqui por umas notícias do campo da política, onde dois países, a Noruega e a Alemanha, estão dispostos a financiar este conflito com a Rússia. Do lado da Alemanha foram prometidos cerca de 9 bilhões de dólares por ano nos próximos 2 anos e em relação à Noruega foi prometido um valor de 8 bilhões de dólares em ajuda entre 2025 e 2026. Portanto, Zelensky já tem aqui o apoio monetário para continuar com este conflito e de facto Zelensky já admitiu numas declarações recentes que é a própria Rússia que não quer a paz e, portanto, muito provavelmente este conflito vai continuar. E é claro que Zelensky pode dizer isso agora porque já tem o dinheiro suficiente. Contudo, os Estados Unidos da América vão parar de financiar diretamente a Ucrânia com armas e agora serão os restantes países da NATO ou da OTAN os responsáveis por comprar armas aos Estados Unidos da América e depois fornecer estas armas à Ucrânia. Portanto, muito provavelmente, do lado ucraniano e do lado dos países europeus, não vamos ter uma vontade para terminar este conflito que está a acontecer neste momento. Vamos agora à situação no terreno e tivemos algumas imagens de satélite aqui da cidade de Kremenchuk, onde a Rússia, na última semana, atacou uma refinaria de petróleo e, portanto, vemos bastantes danos nesta refinaria. Vamos agora à situação na cidade de Kherson, onde temos desenvolvimentos bastante importantes. E durante as últimas semanas e durante o último mês, a Rússia já destruiu esta ponte que liga a cidade de Kherson a esta ilha que situa aqui. De facto, este território todo que está aqui é uma ilha. E os russos, nas últimas semanas, têm vindo a efetuar ataques bastante pesados contra esta ponte. E, portanto, aqui tivemos mais um ataque nesta ponte e vemos a destruição causada em torno da mesma. Ainda alguns veículos continuam a circular sobre esta ponte, contudo, vemos aqui uma destruição bastante grande. De certeza que nenhum caminhão poderá passar por esta ponte danificada, mas vemos que mesmo veículos ligeiros ainda conseguem passar. Portanto, as forças ucranianas que neste momento se encontram nesta região ainda continuam a ser supridas com o que precisam para defender este território. Além disso, a Rússia tem vindo a provocar os ucranianos a dizer que poderá efetuar uma incursão nesta ilha que se situa aqui por uma operação através deste rio. E ainda durante o dia de ontem tivemos uma declaração por parte do governador aqui de Kherson, do lado da Rússia, a dizer que as forças russas já estão prontas para atravessar o rio e conquistar mais território do outro lado do rio. E tudo o que é necessário para isso é apenas uma ordem. E o mais interessante de tudo é que durante o dia de hoje recebemos um vídeo por parte desta estrada que se situa aqui, que é uma importantíssima linha de suprimento, uma linha logística dos ucranianos para suprir as suas tropas aqui na cidade de Kherson. E o que nós vemos neste vídeo, que foi gravado por uns soldados ucranianos, é que esta estrada está encoberta de rede de proteção de drones. Contudo, vemos que estas redes situam-se apenas nas laterais da estrada e os ucranianos não conseguiram cobri-la por cima. E, portanto, esta proteção que os ucranianos utilizaram não foi suficiente para fazer parar os ataques por parte da Rússia. E vemos aqui um veículo ucraniano destruído nesta estrada por drones russos. Portanto, temos aqui outro veículo destruído e os russos conseguiram concentrar aqui uma enorme quantidade de drones e agora estão bastante focados em destruir aqui a logística dos ucranianos em direção à cidade de Kherson. Portanto, temos aqui mais sinais de que a Rússia de facto poderá tentar efetuar uma incursão nesta ilha primeiro, ou até mesmo na cidade de Kherson, e portanto vamos estar atentos aos próximos dias e às próximas semanas. Vamos avançar e agora vamos discutir a situação na direção de Zaporizhia, onde os russos continuam com a sua ofensiva. Durante as últimas 24 horas tivemos algumas fontes a referir mais avanços dos russos aqui pelo sul da cidade da aldeia de Stepnohirsk
Estes relatos foram dados por fontes neutras, mas para já não temos a confirmação destes avanços por parte das forças russas e não vamos colorir o mapa para já. Além disso, o principal eixo de avanço dos russos nesta direção é precisamente aqui pelo leste, onde tivemos mais algumas confirmações de que os russos de facto controlam aqui estas zonas, estas aldeias. Tivemos aqui uma confirmação por parte das fontes pró-ucranianas, mas também já recebemos vídeos desta aldeia de Zaporizhzhia, ainda durante o dia de ontem, de que os russos conseguiram conquistá-la completamente. Mais aqui a norte, na aldeia de Vorony, tivemos outra confirmação de que os russos controlam este território através de um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a avançar em direção às forças russas nesta direção com 2 veículos blindados do tipo Bradley. Portanto, vemos aqui ataques efetuados às posições russas e isto só confirma que os russos controlam esta aldeia. E não são só apenas os ucranianos que têm atacado os russos também seguem respondendo aos ucranianos com ataques de drones aqui contra o equipamento militar ucraniano. E aqui a principal tática dos russos é avançar precisamente nesta direção aqui, de forma a aproximar o mais perto possível da principal via logística dos ucranianos em direção à cidade de Guliai-Polha. E esta cidade, neste momento, é uma autêntica fortificação. E a via logística, a estrada de que eu estou a falar, é precisamente esta aqui, e os russos querem se aproximar o mais possível dela para terem uma distância de controlo pelo menos com drones FPV. Neste momento as forças russas situam-se a uma distância de 25 km desta estrada, contudo, se os russos conseguirem reduzir esta distância para pelo menos 15 km, vão possuir já um controlo total sobre esta via. Portanto, nós esperamos que os russos continuem esta ofensiva nas próximas semanas. Vamos continuar. Vamos agora à direção de Pokrovsk e aqui tivemos desenvolvimentos interessantes nos últimos dias. É que nenhuma das partes, nem do lado ucraniano nem do lado russo, anunciaram avanços nesta cidade nos últimos 3 ou 4 dias. E existem 2 possíveis razões para isso. A primeira é que estão neste momento a decorrer batalhas bastante ferozes entre os 2 lados e portanto não temos visto nenhum avanços porque a situação encontra-se em 50-50. Ou então, de facto, durante estas ofensivas por parte da Rússia e depois com os contra-ataques ucranianos, tanto os soldados russos como os soldados ucranianos sofreram perdas bastante pesadas e agora estão a tentar reagrupar-se, para depois, mais à frente, continuar com as ações ofensivas. Contudo, mais algumas fontes relatam que as forças russas têm vindo a conquistar mais algum território aqui, precisamente nestas redes de trincheiras enormes que se situam aqui e nestas fortificações, e estes relatos foram dados por fontes neutras. Contudo, não vamos ajustar o mapa a favor dos russos porque não tivemos provas visuais disso. E vamos ficar à espera delas. Vamos continuar. Aqui mais a norte da cidade de Pokrovsk, os russos têm vindo a se concentrar aqui os seus ataques nesta direção da cidade de Dobropilha e vemos aqui alguns resultados, alguma destruição causada pelas bombas da Rússia. Tivemos estas fotografias geolocalizadas em diferentes pontos aqui pelo mapa, mas vamos avançar e agora vamos à direção de Konstantinivka, onde aqui os russos estão com planos para conquistar nos próximos dias a aldeia de Stepanivka. Os russos têm vindo a concentrar aqui alguns ataques com drones FPV às posições ucranianas e, portanto, o que está a acontecer aqui é que os ucranianos estão realmente a perceber que os russos querem isso e os ucranianos estão a concentrar as suas forças precisamente nestes edifícios que se situam aqui quase no centro da cidade de Konstantinivka. E, portanto, antes dos russos conseguirem avançar em direção a esta aldeia que se situa aqui, eles primeiro têm de destruir as concentrações de forças ucranianas para prevenir futuros contra-ataques ucranianos e futuros reforços ucranianos por esta direção. Vamos avançar. E agora vamos aqui discutir a situação em Liman, mas também em Siversk.
E tivemos já vários relatos de fontes ucranianas, precisamente de grupos militares ucranianos, a referir nos seus canais de Telegram que a defesa pela floresta de Serebrensk está a ir para um final. Portanto, eles estão a referir que as forças russas estão a avançar cada vez mais e daqui a uns dias poderão conquistar totalmente esta floresta que se situa aqui. Portanto, a floresta de Serebrensk é precisamente esta floresta aqui que em 2022 foi quase completamente reconquistada pelos ucranianos na sua contraofensiva daquele ano. Contudo, os russos têm vindo a avançar nas últimas semanas e até nos últimos meses. E esta batalha pela floresta que se situa aqui é provavelmente a batalha mais longa que tivemos neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, o que é bastante impressionante. Portanto, os russos, ao conseguirem conquistar completamente esta floresta que se situa aqui, e além disso, se conseguirem conquistar aqui as aldeias de Yampil e de tudo o que se situa aqui ao norte, que é o que refere a fonte ucraniana acerca dos planos das forças russas, muito provavelmente os russos vão também intensificar os seus ataques a partir da direção sul, movendo-se em torno destas aldeias que se situam aqui. Portanto, muito provavelmente os russos vão querer semi-cercar a cidade de Siversk, que neste momento é uma fortificação dos ucranianos, para obrigar os ucranianos a abandonar esta cidade pela única via logística e via de suprimentos que lhes vai sobrar. Portanto, estas são as táticas nesta direção por parte das forças russas e muito provavelmente daqui a umas semanas teremos o início da batalha pela cidade de Siversk. Contudo, os russos também têm vindo a concentrar os seus ataques aqui mais ao norte e, portanto, a batalha de Liman também poderá começar brevemente. Vamos avançar. Na direção de Kupiansk não tivemos nada de especial. E aqui ao Kharkiv também não tivemos nada de novo nas últimas 24 horas. Vamos agora à direção de Sumy, onde tivemos uns pequenos ajustes no mapa, para já ainda não confirmados, mas temos aqui algumas fontes, incluindo fontes neutras, que referem que as forças russas contra-atacaram as forças ucranianas nesta direção e conseguiram conquistar mais alguns territórios, tanto nesta direção como nesta aqui. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para o dia de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso gosto no vídeo, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário. E se quiserem apoiar o trabalho que eu realizo no meu canal diariamente, por favor considerem em tornar-se membros deste canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.